Professora Cleonara, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes. Então, a tecnologia veio para polemizar ou a gente pode dizer que ela veio realmente para ajudar, mas a gente não aprendeu a lidar com ela ainda? Eu acredito que a tecnologia veio para ajudar e a gente precisa aprender a fazer uso dela para o bem, né? Para a promoção da paz, para a promoção do término da discriminação, para promover a justiça social. Ela é algo que a gente precisa aprender a conviver com ela para o nosso próprio benefício e para um desenvolvimento saudável e responsável pela sociedade. Pois é, essa forma responsável é que às vezes as pessoas podem perder a mão, o ponto, não, tipo o tempo que se fica, realmente que ferramentas usar. Por onde começa a entender isso tudo, professora? Então, daí a importância do dia de hoje, né, que oportuniza exatamente a gente pensar o que a gente tem de potencialidades, de avanços na educação e o que a gente tem ainda de desafios. Então, a educação, como um processo formativo, ela é extremamente importante para fazer uma formação das nossas crianças e dos nossos jovens, futuros adultos, saber fazer uso de uma forma consciente, de uma forma crítica, de uma forma responsável dessa própria tecnologia. A educação, ela não anda sozinha na sociedade. Ela é uma dimensão importante da formação humana, mas ela sozinha ela não consegue dar conta de tudo. Então é importante, principalmente num contexto em que a tecnologia ela avança com muito mais velocidade do que as próprias metodologias educacionais, a gente precisa compassar isso, tentar fazer intervenções, tentar pensar em políticas que oportunizem a escola a trabalhar conectada com a tecnologia e conectada com as exigências do século XXI. Não adianta pensar essa escola do século XXI ainda com metodologias antigas que eram do século XX ou do século, eu falo que às vezes algumas até do século XIX ainda. Então a gente precisa avançar. E para a gente avançar, a gente tem muitas coisas ainda para consertar dentro da própria escola, da própria política educacional. Então a gente tem muitos desafios ainda, Patrícia. Pois é, baseado nisso é que vem alguns questionamentos por parte do brasileiro também, de que como é que a gente vai inserir tecnologia que exige necessariamente funções básicas como leitura, interpretação, programação. Você minimamente precisa conhecer o básico de português e matemática, falando só da nossa língua, né, para poder operar um sistema tecnológico, seja ele qual for. Se a gente não consegue bater metas de português, matemática e interpretação nas escolas, na educação básica. Exatamente, isso aí é um grande desafio. A gente precisa olhar para essas escolas. Por que a gente não conseguiu dar conta das metas, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, que finalizou em 2024? A gente não conseguiu, a gente tem um quantitativo imenso de pessoas ainda analfabetas. No mundo inteiro, não é só no Brasil. Nós temos ainda um quantitativo imenso de crianças, de jovens que ainda não finalizaram o ensino médio, e nós temos algumas avaliações, né, principalmente as avaliações externas, que tentam olhar a educação com o fluxo escolar em comparação com o desempenho, mostrando que nós precisamos avançar em índices que mostram a qualidade da educação. Agora, a qualidade da educação não pode ser vista apenas com esses números. Eu acho que isso é importante. A gente precisa olhar também que metodologias são essas, que condições de trabalho nossos professores têm tido para que se alcance esses resultados. Eu acho que a grande questão e o nosso grande desafio hoje é voltar a política da educação básica, principalmente, para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação. Nós temos uma carreira docente que ela desmotiva, ela é desmotivadora. Tanto é que foi lançado recentemente um programa para tentar motivar os estudantes que finalizam o ensino médio para poder entrar no magistério, para fazer um curso de licenciatura. Então, veja, só que só isso não garante. O que é importante? Melhorar a qualidade das escolas. Tem muitas escolas ainda que não têm internet, ou quando tem uma internet, não é uma internet voltada para a aprendizagem. Isso no século XXI.
Isso após uma pandemia que mostrou para a gente a necessidade de uso dessa tecnologia para a educação. Então, essa questão do uso da tecnologia, da idade, isso é muito relativo e precisa ser pensado de uma forma em discussão com a escola. Não dá para pensar isso fora da escola, fora dos profissionais da educação, fora de uma conversa que mostre como está efetivamente a realidade da escola em termos de infraestrutura, inclusive tecnológica e pessoal. Porque a gente precisa também acompanhar esses avanços para garantir uma educação de qualidade e com equidade, investir também numa formação mais qualificada dos nossos profissionais que atuam hoje nas escolas. Pois é tudo quando a gente ouve um raciocínio lógico como o seu, realmente, que é também a visão, acredito, de muitos professores que estão lá na linha de frente junto com os alunos, a gente sabe o que precisa ser feito, mas nesse caminho a gente ainda não tem isso. Então, como lidar com a tecnologia e com o que o professor, por exemplo, tem agora, com o que os alunos podem ter agora, com o que os pais permitam, né, que eles tenham agora, até que nós consigamos, com muito otimismo, chegar a esse ponto de evolução em termos tecnológicos, físicos e mentais também, psicológicos também. Então, para você ver como que a educação é um campo extremamente complexo. Os professores sozinhos também não podem ficar. Né? Eles não fazem milagres. Eles precisam de ter políticas que subsidiem o trabalho deles e que, de uma certa forma, também programas que criem condições para que as famílias possam acompanhar. Eu falo que pensar as políticas educacionais não dá para pensar ela isolada apenas de uma pasta, mas também a gente precisa pensar isso articulada com uma política social, uma política econômica, porque muitos pais não conseguem acompanhar, não é porque por omissão, não, é por conta das próprias condições de vida. Então a gente vê dentro da escola uma diversidade de situações que os professores sozinhos não dão conta, eles precisam de apoio. E o apoio vem o quê? Das pastas responsáveis, dos órgãos gestores responsáveis também para lidar com essas questões. O que fazer durante esse período, que é um período, eu penso que é uma tarefa que a gente não tem um modelo único, e até porque um modelo único não vai cobrir todas as desigualdades que a gente tem de um turno para outro dentro de uma escola para outra nos territórios nas quais elas estão situadas, e até de cidade para estado, de estado para estado, de região para região. Essas questões precisam ser cada vez mais pensadas no interior das escolas, pelos profissionais, para cada realidade. Políticas que tratam todas esses desafios de uma forma buscando uma fórmula mágica, ou tratando uma receita de bolo, ou tentando fazer com que todas passem pelos mesmos processos de gestão, sem a participação efetiva dos profissionais da educação, com certeza uma política que não vai dar conta de vencer esses desafios. Então, ouvir os professores, garantir a gestão democrática no espaço da escola, que é a participação efetiva dos profissionais de todos os segmentos da escola, junto com os seus estudantes, junto com as famílias, é uma forma de envolvimento. Decisões que vêm ou programas que vêm gestados e formulados fora dessa participação, eles vão ser programas que efetivamente não vão obter êxito como obteriam os programas que nascem dentro da escola, que são formulados e planejados por aqueles que vivem as dificuldades das escolas. E isso também, mesmo que se tente fazer, você tem a diferença de cidade, de escola para escola, ainda tem a questão de ser pública ou privada, pública municipal, pública estadual. A privada também, de uma instituição para outra, existem diferenças de tamanho, de realidade, de acesso, de tecnologia, quer dizer, não é um molde. Isso tem que ser construído
de acordo realmente com a realidade de cada um deles. E eu tenho aqui ouvinte conosco, o Giovanni, ele traz até um ponto interessante. Ele diz que nesse processo durante, né, os professores e os alunos não estão preparados para essa enxurrada de tecnologia que está sendo colocada na sala de aula, porque a gente tem muitas cabeças pensantes, né, em volta da tecnologia, querendo sempre mais, modernizar mais, e lá na ponta, muitas vezes, e o público em geral, tá? Eu até abro um pouco mais aqui, além de aluno e professor, a gente não consegue nem acompanhar direito tudo que está sendo formado, quanto mais implantar isso tudo durante o processo. Então, a escola ela tem que aprender a selecionar. Giovanni está correto, é muito difícil lidar com todos esses avanços. Nem tudo que é avanço tecnológico é passível de ir para a escola. Mas a escola tem que ser capaz de pensar o que é eficaz para ela. Hoje a gente tem, enquanto tecnologias, né, programas que contribuem como ferramenta pedagógica. Hoje, por exemplo, pegando o próprio tema central que a Unesco colocou para se discutir o Dia Internacional da Educação, que é a inteligência artificial, é algo que a escola precisa debater, precisa discutir, precisa ver qual é a utilização que ela pode fazer para melhorar o desenvolvimento. É por isso que eu falo, isso precisa ter um processo que invista numa formação qualificada dos profissionais que estão atuando na escola, porque a tecnologia que está fora da escola, ela está na mão das pessoas. Você veja que a inteligência artificial está no celular. Todo mundo tem um celular. Por mais simples que ele tem. Todo mundo está na rede do WhatsApp. Todo mundo tem aí a inteligência artificial do WhatsApp. Então, veja, isso se popularizou de uma certa forma. Agora, não se popularizou como deveria se popularizar uma formação, né, que desse conta para que a própria escola aprendesse a utilizar isso. E a escola não tem como fazer isso sozinha. A gente precisa, inclusive, de marcos regulatórios. Isso precisa ser tematizado. Como usar isso de uma forma ética e responsável? É preciso ter diretrizes, é preciso pensar isso. Mas pensar isso tem que ser pensado juntamente com as escolas, com os profissionais, com os pais, com os estudantes, para que isso não se torne algo estranho, algo que existe, que todo mundo sabe que existe, e cada um faça uso ao seu bel prazer. A tecnologia para entrar na escola é para cumprir fins pedagógicos. Temos também o Carlos aqui conosco, professora, ele dizendo, olha, precisamos também da formação para os professores, da oportunidade para que eles façam mestrado, doutorado, porque o celular pode ser um laboratório de ciências nas mãos de um professor qualificado. Perfeito. É isso, ele está corretíssimo. E aí, veja só, para que o professor possa fazer mestrados e doutorados, nós precisamos de políticas públicas que garantam esse professor o acesso e a oportunidade de permanecer e concluir nesses programas. Perfeito. A professora Cleonara vai ficar conosco aqui. A gente só vai ali para o repórter CBN. Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade, viu, gente? 992994297. Nossos ouvintes estão participando pelo nosso WhatsApp, como fizeram aí o Carlos e o Giovanni, para essa questão da educação. Manda para cá, já a gente retoma esse assunto. Estamos de volta falando sobre educação nesse Dia Internacional da Educação, uma data tão importante em que merece realmente que a gente pare e reflita a respeito do que vem sendo feito em relação à educação na sua casa, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, na sua escola, no seu país, né? Nos países de fora, até para servir de exemplo do que é bom e do que é ruim. Então, a gente está trazendo esse debate, essa reflexão para cá, no momento em que as tecnologias, no momento em que o celular, o tablet, o computador está cada vez mais querendo entrar na vida das nossas crianças em formação, dos mais velhos também, e que os professores e escolas de forma geral precisam também se preparar para essa realidade, porque daí para frente a gente só vai aumentar. Quem está conosco aqui é a professora Cleonara Maria Schwartz, que é doutora em educação, é professora do programa de pós-graduação em educação da UFES, aceitou o nosso convite, estamos debatendo inclusive com você, ouvinte, pode mandar sua pergunta, 992994297 é o nosso telefone, nossos ouvintes estão aqui participando. Professora, obrigada por aguardar conosco aí a Rede CBN. Esse ouvinte, ele pede para não ser identificado, mas ele coloca assim, olha, querem resolver a problemática da educação?
União, estados e municípios, devolvam a autoridade em todos os sentidos que vocês tiraram das instituições de ensino. É como se o professor perdeu a autoridade, o poder de decisão, do tipo... autoridades, governos e até mesmo diretorias de escolas dizem para o professor o que ele tem que fazer e não ele analisa o que precisa para que possa ser feito, professor? Exatamente. Isso aí traduz, a contribuição desse ouvinte traduz exatamente o não cumprimento por parte das políticas públicas, por exemplo, da gestão democrática nas escolas, que é a gestão que está prevista, princípio constitucional, é um preceito da própria Lei de Diretrizes e Bases. Temos artigos que garantem que a participação do professor em todas as formulações da escola, e realmente é isso que o professor tem mostrado, se sentindo cada vez mais desautorizados e apenas um cumpridor de metas e de tarefas colocadas. Então, o professor deixa de ser o autor, inclusive, do seu próprio objeto de ensino, da sua própria organização da aula, porque já vem muitas realidades, um planejamento próprio, uma rotina pedagógica construída fora da participação dos profissionais da educação. A gente vê muito isso na escolha dos livros didáticos, né? Que não são feitas pelos professores, eles recebem o material. Ou eles chegam a escolher, ou escolhiam em algum momento? Foi assim? Em alguns momentos eram os professores que escolhiam, em algumas instituições as escolhas são feitas por outros profissionais, e hoje você tem a adoção, inclusive, dos materiais apostilados, que aí já vem um pacote completo. Então, são realidades muito distintas e muito diferentes, em que o professor, passou a ser um mero executor de um conteúdo que ele tem um domínio profundo. Então, ele se sente... Isso também é uma das motivações que faz com que o professor se desmotive. Porque ele perde a identidade de produzir conhecimento, em termos de processo ensino-aprendizagem, que é responsabilidade dele estar na sala de aula. Ou seja, você, de uma certa forma, tira do professor o seu papel primordial, que é de organizar juntamente com as demandas trazidas pelos seus estudantes aquilo que realmente ele precisa aprender. Eu tenho um outro ouvinte aqui que também pediu para não ser identificado, ele falando, olha, graças a Deus eu sou de décadas passadas, porque eu tenho pena do futuro das nossas crianças com o que vem sendo apresentado nas escolas, ensinado aqui nas escolas. Eu acredito que a escola, ela tem um papel extremamente importante. Por mais dificuldade, por mais políticas que querem, eu falo assim, sangrar a escola, mas a escola, ela é uma instituição que ela sobrevive. E ela sobrevive principalmente pela responsabilidade dos profissionais da educação que continuam perseverando, continuam esperançando, para lembrar o Paulo Freire, de que o trabalho na escola é um trabalho de formação humana e que a educação é um bem público. Isso é importantíssimo. Sim. Então, você pode conversar com qualquer professor. Todo ele, apesar do seu desencantamento, apesar das suas angústias em função daquilo que ele tem vivido, mas ele é alguém que aposta e acredita na educação como formação humana, como responsável pela formação de um cidadão diferente para atuar nessa sociedade, para lutar contra isso. Mesmo, né, que as coisas não estejam da forma como a gente acha que elas deveriam estar, né, mas eu penso que a escola, ela tem um papel crucial e a gente não pode pensar que a escola de antigamente, ela é melhor do que a atual escola, porque são contextos diferentes. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula há 39 anos atrás, não tinha um computador, nem existia. A gente tinha que levar papel e álcool
E a gente usava mimeógrafo. Hoje os meus estudantes não sabem nem o que é um mimeógrafo, mas eles sabem o que é um data show e facilita muito a vida da gente, o data show, o notebook, na organização daquilo que a gente vai proporcionar para o nosso aluno. Então a gente tem avanços importantes, a gente precisa realmente ter cautela e pensar em políticas que deem oportunidade aos profissionais da educação participarem ativamente das escolhas do que ensinar, do como ensinar e para quem ensinar. Professora, a gente falou muito sobre inteligência artificial. Eu queria a sua opinião sobre ChatGPT e afins. Então, eu penso que são ferramentas que, a meu ver, precisam ser utilizadas com cautela. E elas precisam, e elas podem ser uma excelente ferramenta. Eu, por exemplo, fiz uma experiência com os meus alunos há um tempo atrás de usar o ChatGPT e mostrar para eles que tem limitações ali. A inteligência artificial, ela tem limitação. Não é tão inteligente Ela assim. não é tão inteligente. Ela precisa da inteligência humana para ver as lacunas e para ver aquilo que ela não oportuniza avançar. E isso é importante. E é isso que eu vejo que a gente se coloca como professor extremamente relevante com toda essa tecnologia. A gente não perde o nosso lugar. Porque nós somos seres humanos, nós temos a capacidade inventiva e criativa e a inteligência artificial não consegue se sobrepor a essa nossa capacidade inventiva e criativa. Que bom, né? Eu acho isso ótimo. Pelo menos por enquanto. Isso é ótimo, isso é bom. Então, acho que eu não olho com ar de estranhamento, não demonizo essas ferramentas, mas eu penso sempre que nós precisamos usar e ensinar os nossos estudantes a fazer bom uso. E para ensiná-los a fazer bom uso, eu preciso dominar e compreender. E para a gente encerrar, professora, eu estou aqui com outro ouvinte. Ele pergunta o seguinte: com toda essa visão de tecnologia, de mundo diferente, de realidades de épocas passadas para agora, a escola hoje prepara o cidadão para a vida ou prepara para o trabalho? Porque são duas responsabilidades que não conseguem se desempenhar sozinha e precisam também de ensinamentos diferentes por parte da família e por parte da escola. O que a senhora tem a dizer a respeito? Então, aí vai depender da proposta pedagógica da escola. Nós temos escolas que preparam para a vida e para o mundo do trabalho. Porque preparar apenas para o mundo do trabalho é preparar um sujeito apenas para se adaptar às exigências de um mercado. E não para construir uma realidade mais justa, mais humana. Até então, para você entrar numa escola técnica, por exemplo, você precisa ter tido anos de educação numa escola comum para ir para o profissional, né? Exatamente. Você precisa de uma educação, né, de um percurso formativo ali. Então, veja, dá para fazer as duas coisas, né? Porque a gente também não pode falar que o mundo do trabalho só para a gente só pode educar para a vida. Não, a gente tem que educar para a realidade. E a realidade econômica hoje coloca essa necessidade de educar também para o mundo do trabalho. Mas não é só o mundo do trabalho. É preciso educar esse sujeito para a vida, mas para uma vida que dentro dessa vida ele também precisa lidar com o mundo do trabalho. Pois é, baseado nisso também, eu queria lhe perguntar o seguinte, cada vez mais a tecnologia, do jeito que vai indo, do jeito que as coisas estão caminhando, as pessoas estão se isolando. Elas não conversam olhando umas para as outras, elas falam pelas telas. O telefone que antigamente a gente ligava, hoje em dia, raramente as pessoas ligam pelo celular, elas se falam por aplicativos de conversa. Às vezes você está no notebook, você está olhando para o computador, até no trabalho, conversando com um com o outro, você continua olhando para o computador. Como é que vai ficar a nossa sociedade em termos de interação se as coisas continuarem assim, se as nossas crianças aprenderem que o futuro vai ser esse? A gente parece que está vendo as pessoas se isolando cada vez mais e cada vez querendo menos conversar com os outros. Sim, e é fato. E aí é o nosso cuidado. É isso que as famílias precisam ter cuidado, né? Precisa ter limitações dentro de casa de exposição de tela. Assim como a tela também não pode ficar a todo tempo a criança exposta dentro da escola. É preciso ter rotina, é preciso ter disciplina para usar isso. E essa disciplina, ela não se constitui, ela não
não se forma na cabeça das crianças e nem nas nossas cabeças se a gente não parar e pensar e definir metas, definir rotinas, definir limites. As famílias precisam assegurar limites. Hoje a gente vê crianças muito novas já, bebês ainda com tela, ali manuseando o computador como se fosse um celular, como se fosse um brinquedo. A família precisa estar atenta a isso. Então, agora, a gente não pode deixar que, por falta de imposição de limites, tanto pelas famílias e até mesmo pelas escolas, porque se a gente vê essa nova lei, por que uma lei de proibição de uso de celular na escola? Porque estava sendo utilizado de uma forma que não deveria estar. Porque se ele estiver tomando o lugar de uma explicação do professor, ele está sendo usado numa hora errada. Sim. Então, sem o limite devido. Então, o não uso com limites, e esses limites precisam ser impostos pela família, precisam ser impostos dentro da escola, é complicado, vai formar esse cidadão com o olhar voltado apenas para a tela. E a tela, ela seduz, porque você interage com várias pessoas ao mesmo tempo, ela cria desafios. A neuroeducação, a neurociência explica isso, ela produz efeitos no cérebro, ela condiciona o nosso cérebro. Então, a gente precisa também aprender a lidar com isso. Essa sociedade precisa estar atenta a essas questões. Apenas proibir o uso não resolve, porque é preciso que as famílias estejam junto com a escola também na imposição de limites com relação aos usos. Tem um ouvinte aqui, agora para encerrar, né, porque eu achei interessante, é o Marcelo Moreto, mandando um abraço para a Cleo. Ele diz o seguinte: olha, a escola tem a função de formar cidadãos para um mundo que ainda não existe. Por essa razão, o desenvolvimento de habilidades e competências deve ser o foco, mas deve haver a necessidade de se buscar, em primeiro lugar, qual a função de cada disciplina nesse processo. Para tal, os profissionais devem ser formados sabendo dessa função. Creio que não temos isso efetivamente. Não temos mesmo, Marcelo sabe disso, né? Ele é professor também e a gente sabe que por isso que é importante essa formação profissional. A formação profissional, ela é fundamental para garantir que que isso possa ser utilizado de uma forma a potencializar cada vez mais o desenvolvimento dos nossos estudantes, em todas as áreas, sabe, Patrícia? Não é só apenas na área, no desenvolvimento cognitivo, mas também no desenvolvimento do social, emocional, né? Isso tem um impacto muito grande no psicológico, na formação emotiva, na formação das sensações, sabe? Do respeito ao outro, de estar com o outro, de saber ouvir o outro, de ser empático com o outro. Isso é fundamental, né? Então, você perde a empatia com o outro quando você se isola, quando você acha que só a máquina é o suficiente. É verdade. A senhora, enquanto doutora no assunto, doutora em educação, temos esperança? Podemos ser otimistas? Eu sempre tenho esperança com a educação há 39 anos e eu sempre tenho esperança e sempre aposto nos meus colegas profissionais da educação que eles estão aí, não deixando com que essas coisas, né, estão na escola, estão persistindo. Muitos acreditam como eu acho que a gente tem que ter esperança sempre e a gente tem que buscar os espaços que nos permitam efetivamente lutar para que a gente consiga fazer com que as coisas mudem e mudar isso a gente sabe que não é fácil porque envolve políticas públicas e a gente tem espaços, tem institutos, tem coletivos que têm feito isso e não têm deixado, por exemplo, de lutar por uma aprendizagem, por exemplo, de garantir que todos tenham acesso, inclusive os jovens e os adultos. Fecha escola, fecha turma, mas tem protesto, tem outras oportunidades que têm sido abertas e têm sido espaços de lutas para garantir, por exemplo, que as desigualdades diminuam dentro do campo da educação. Professora, muito obrigada por estar conosco nesse dia tão especial, que é o Dia Internacional da Educação. Através da senhora, eu parabenizo
todos os professores. E eu lembro, eu converso às vezes com alguns amigos falando que era o profissional que tinha que ganhar melhor no Brasil e no mundo inteiro, porque sem um professor você não tem nenhuma outra profissão, gente. Não existe. Né? O policial passou por um professor, o juiz passou por um professor, o radialista passou por um professor, o gari passou por um professor. Então, efetivamente, todas as profissões existem porque tinha um professor para ensinar, para dar o primeiro passo, para mostrar o caminho. Então, através da senhora, nós aqui da CBN, eu parabenizo todos os professores. Não percam a esperança, porque a gente também não perde, tá? Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada eu que agradeço mesmo. a oportunidade.